Então, pessoal, aqui é o professor Jadael Fagundes mais uma vez neste novo vídeo. Este vídeo ele é referente à dúvida de um espectador aqui do canal que solicitou a possibilidade de estar mostrando o passo a passo no traçado desta roda dentada. Então, esta roda dentada ela é um elemento de máquina de transmissão onde uma corrente vai estar acoplada a esses dentes da engrenagem, promovendo o torque desta engrenagem, facilitando aí executando, no caso, a transmissão de potência. Então, no caso, a dúvida principal está em como fazer este arco aqui com raio igual a 50 milímetros, concordar com este outro arco, que no caso projeta o contorno do dente, que tem raio de 139,2. Entretanto, não teria problema nenhum para fazer esse desenho caso esta medida aqui fosse fornecida. Mas como essa medida não foi fornecida, isso foi o que gerou a dificuldade na hora de realizar a construção do traçado deste desenho. Então, se você está interessado em saber como que se faz a construção do desenho dessa engrenagem de forma precisa, não deixe de acompanhar o nosso vídeo aí até o final. Então vamos lá. Os primeiros elementos que nós devemos ter atenção para fazer o início do traçado são o diâmetro interno, que se trata desta medida aqui da engrenagem. Depois nós vamos precisar também do diâmetro primitivo e do diâmetro externo da roda dentada. E para fazer a traçagem deste arco com raio de 139, nós vamos precisar também deste diâmetro de construção, que é igual a esse valor de 808,36. Então a gente não tem muito que se preocupar, porque nós temos todas essas medidas aqui na vista em corte da engrenagem. Então a primeira coisa a se fazer é construir 3 circunferências, ou melhor, 4 circunferências, com as dimensões equivalentes a estas aí mostradas no desenho. Então vamos lá para o AutoCAD. Então, no AutoCAD agora, nós vamos iniciar a construção dessas circunferências. Então aqui os layers já foram criados. Então se vocês querem saber como criar os layers, é só acompanhar outros vídeos aí que a gente já tem aqui no canal. Mas o objetivo aqui é fazer a concordância desses dois raios que formam o dente desta engrenagem. Então nós vamos aqui na ferramenta de círculo, ou simplesmente o atalho C e Enter, e vamos fazer o traçado do diâmetro interno de 749. Lembrando que o AutoCAD, o default da ferramenta de círculo ela é em raio. Então, para usar em diâmetro, a gente vai ter que clicar nessa opção aqui na barra de comando. Eu cliquei na opção 749, Enter. Vou verificar a outra dimensão, 849, então comando de círculo. Vou clicar no mesmo centro, opção de diâmetro, 849, Enter. Por fim, a medida referente ao diâmetro externo, então círculo, clico também no mesmo centro, diâmetro, a medida de 884. Então eu já tenho as 3 circunferências referente ao diâmetro interno, ao diâmetro primitivo e ao diâmetro externo dos dentes desta engrenagem. Então, por fim, nós vamos traçar agora uma circunferência com diâmetro igual a 808,36, que é equivalente à localização deste arco de 139, que vai concordar com este arco de 50 milímetros. Então, comando de circunferência, eu clico aqui, modo de diâmetro, 808,36. Então eu tenho as 4 circunferências que até então eu preciso para construir as próximas 2 circunferências, que serão equivalentes a esses 2 arcos, de modo que eles sejam concordantes. Então, o próximo passo é eu traçar uma linha de centro referente à localização das circunferências com raio igual a 50 milímetros.
Eu vou mudar aqui para a linha de centro. Então, comando de linha, vou clicar no centro dessa circunferência e vou desenhar uma linha na horizontal. Com o comando offset, valor de 7, eu vou criar uma nova linha acima e abaixo dessa linha de centro. Para facilitar, eu vou converter esta entidade, esta circunferência referente ao diâmetro primitivo também para a linha de centro. E a localização deste raio de 50 está no encontro desta nova linha que eu criei na horizontal, com distância de 7 milímetros da linha de centro, e a circunferência referente ao diâmetro primitivo. O comando de círculo, neste caso agora o centro da circunferência vai ser no encontro dessas duas linhas, e aí eu digito o valor de 50, que equivale ao raio desta circunferência. Vou converter para a linha de contorno visível. Por hora, eu vou me resumir a construir apenas esta circunferência, que equivale ao arco, digamos assim, inferior aqui desta posição que eu estou desenhando. Depois que ele tiver com todos os elementos prontos, eu uso o comando de espelho e faço a construção dos elementos que estão no lado de cima da engrenagem. Próximo passo, pessoal, nós vamos criar uma circunferência que vai ser um elemento auxiliar para que a partir dele nós possamos criar os elementos necessários à construção definitiva referente ao contorno do dente. Então, quais informações que nós vamos precisar no desenho? Então, primeiro, nós vamos precisar deste raio de 139,2 e essa nova circunferência que vai apresentar o raio com esta medida, ela deverá estar localizada sobre esta posição aqui, ó, sobre a concordância, sobre a interseção entre a linha de centro da engrenagem e a circunferência de construção que nós criamos, que foi aquela circunferência com diâmetro igual a 808,36 milímetros. Então, retornando ao AutoCAD, diâmetro de circunferência, no caso seria a primeira opção. Então vou clicar neste centro aqui, então esta é a linha de construção. E agora vou colocar o raio de 139,2. Como a ferramenta de círculo ela já trabalha de forma padrão com o raio, eu vou entrar diretamente com este valor. Então 139,2, pressiono Enter. Não preciso me preocupar em converter essa linha, porque ela se trata apenas de uma linha de referência. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova circunferência que esteja localizada no mesmo centro dessas outras circunferências, de modo que ela concorde com essa circunferência que eu acabei de desenhar no passo anterior. Feito isso, eu posso deletar essa circunferência, que ela não me interessa mais. Agora eu vou utilizar o comando de círculo, porém não será o comando de círculo que nós utilizamos normalmente. E qual será esse comando de círculo? Então nós teremos que clicar nesta setinha abaixo do comando para expandir a janela, e aqui nós vamos nos atentar para esta opção aqui, ó, que eu vou entrar com as informações de tangente, tangente e o valor do raio. Então vou clicar neste comando. Então eu vou informar que como pontos de tangente ou como elementos de tangente vai ser a circunferência referente ao arco de 50 milímetros e essa circunferência que eu desenhei por último. E agora basta eu informar o raio com o valor de 139,2 e pressionar Enter. Vejam que foi criado uma nova circunferência tangenciando com a circunferência de raio igual a 50 milímetros. Eu posso deletar essa circunferência e agora essa circunferência eu vou converter para contorno visível.
E agora, com o comando trim, eu vou deletar ou eu vou aparar todas as pontas destas circunferências que não me interessam. Comando trim, vou vir cortando todas essas pontas que não são necessárias ao meu desenho. Então, esse pequeno ponto não me interessa, não me interessa. Posso cortar aqui, aqui, e agora posso deletar este ponto. Então, o único contorno que me interessa referente a essas duas circunferências são apenas esses dois arcos que eu acabei de criar. Então, agora eu vou utilizar o comando espelho. Então, eu venho aqui na opção do comando espelho, seleciono os dois arcos, Enter para confirmar a seleção e vou utilizar a linha de centro como espelho. Então, eu clico num ponto à esquerda e outro ponto à direita da linha ou vice-versa e pressiono Enter. Então, vejam que eu já tenho o contorno referente ao vão do dente desta engrenagem. Agora nós vamos copiar este elemento em torno da circunferência utilizando o comando Polar Array. Então, vou chamar o comando, vou selecionar todas as entidades referentes ao contorno do vão do dente. Terminando a seleção, pressiona Enter. Vou pegar o centro da circunferência como referência. Em itens, eu vou colocar o valor igual a 13 dentes desta roda dentada. Clico em Fechar Array. Se esta opção de vocês estiverem marcada, vocês podem desmarcar esta opção e agora clicar em Close Array. Feito isso, para finalizar o contorno dos dentes desta roda dentada, vocês vão clicar aqui novamente no comando Trim e vão aparar todos estes intervalos de linhas referente ao vão do dente. Então basta ir clicando ao longo da roda dentada, porque a parte mais difícil da roda dentada já está finalizada. Observando o traçado da engrenagem, nós vemos que esse diâmetro de construção possui partes das linhas que também deverão ser aparadas. Então nós vamos ativar novamente o comando Trim. Ele vai pedir para selecionar o objeto, nós não vamos selecionar nada, então pressiona-se Enter. E agora vamos clicar nos contornos desse diâmetro que estão passando pelo vão do dente. Então vou aparar esta região e assim por diante. Clicando. Vou clicar aqui, aqui, por fim aqui. Feito isso, nós encerramos o contorno ou os contornos referente aos dentes dessa roda dentada. E agora, se nós clicarmos aqui apenas para selecionar este arco, nós vamos notar que o diâmetro, que é a localização do centro deste arco, está posicionado exatamente sobre a linha de construção. Ou seja, aquela medida que nós não tínhamos conhecimento, nós não precisamos dela para fazer o contorno ou a concordância entre esses dois raios dos contornos destes dentes. Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Creio que as demais partes do desenho são de certa simplicidade para desenhar. E retornando ao desenho, nós vemos que se trata de elementos simples, como rasgo de chavetas, a vista em corte tem todos os detalhes. Então, aparentemente, o ponto mais complicado seria essa traçagem dos contornos externos do dente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima oportunidade.